O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná paralisou mais uma vez o julgamento que pode levar à cassação do mandato do senador Sérgio Moro. A sessão foi retomada hoje e o desembargador José Rodrigo Sade votou pela cassação do parlamentar. O julgamento deve ser retomado na próxima segunda-feira. Lembrando que Sérgio Moro é acusado de abuso de poder econômico, Caixa 2 e uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha eleitoral de 2022. Vou começar essa com o Cristiano Beraldo, que acredito esteja acompanhando os detalhes desse julgamento. Até aqui, placar de 1-1, um voto a favor da cassação, um voto contra a cassação. O julgamento será retomado na próxima segunda-feira e é uma grande expectativa, né, Cristiano Beraldo? Claro que existem possibilidades de recorrer à Corte Suprema Eleitoral, TSE, mas que reflexão é possível fazer do dia de hoje? Aconteceu o que era esperado, né? Um advogado que foi indicado pelo atual governo e o governo que tem na sua liderança alguém que disse que vai se vingar de Sérgio Moro. Me parece que o recado foi entendido. Esse julgamento ele tem elementos extremamente frágeis do ponto de vista da argumentação, porque se quer criminalizar gastos de pré-campanha que não são objeto de fiscalização do TSE. Se assim for, que se faça o levantamento de 100% das despesas de pré-campanha de 100% dos candidatos, não apenas de um senador eleito por um número expressivo de votos. Então, vamos acompanhar, imagino que pelo menos 2 votos contrários ao senador Sérgio Moro já estão contratados, que são os indicados pelo atual governo. Vamos esperar que os demais juízes, no auge da sua experiência e da sua competência para avaliar fatos e não ficar atento somente à capa do processo, que eles possam decidir conforme a lei. Mota, a partir de segunda-feira, mais 5 juízes irão proferir seus votos, sendo o último o presidente do TRE do Paraná. O que a gente precisa olhar e quais são suas expectativas para esse julgamento? Eu vou fazer de novo aqui a observação que eu fiz agora há pouco, né? Nós temos uma legislação eleitoral complicadíssima, que dá margem a esse tipo de coisas. A gente viu o voto do relator, acho que foi ontem, né, que o relator deu o seu voto. Sim. Me pareceu um voto contra a cassação. Sim. Me pareceu bem fundamentado, lógico, fez referência a precedentes, lembrou do aspecto midiático, que a gente tem que fugir disso, que é preciso evitar a criminalização da política, e não viu nenhuma razão para uma ação penal contra o senador Sérgio Moro. Agora, o voto de hoje, que foi o oposto ao voto de ontem, eu também considerei bem fundamentado. O desembargador argumentou que os gastos feitos na pré-campanha, que foi uma pré-campanha presidencial, criaram um desequilíbrio na disputa, porque os demais competidores ao cargo de senador, eles não tiveram oportunidade de fazer também uma pré-campanha para o cargo de presidente. É óbvio, quando você se lança candidato a presidente, ainda mais uma pessoa como Sérgio Moro, você tem uma repercussão na mídia muito grande. Então a gente tem um voto contra a cassação, um voto a favor da cassação. Eu acho que os argumentos dos dois lados são bons. E o último detalhe, que parece favorecer o voto de hoje, é que a disputa foi muito acirrada. Quando a gente olha para os resultados eleitorais, Sérgio Moro teve 33,5% dos votos para o Senado. O ex-deputado Paulo Eduardo Martins teve 29,12%. Então, é uma distância pequena. É concebível a gente imaginar que essa distância, que essa diferença tenha sido, pelo menos em parte, resultado da grande repercussão que a campanha pré-campanha presidencial do Sérgio Moro teve. Agora, eu vou dizer mais uma vez, nada disso estaria acontecendo se a gente tivesse uma legislação eleitoral super simples. Pode fazer campanha quando você quiser, do jeito que você quiser, pode pedir voto, que nem é nos Estados Unidos, né? Para que tanta regra complicada?
E aqui, Mota, talvez está uma resposta. Emenda aí, Beraldo, depois eu passo para o Zé. Não, só um adendo, Mota. Então, é preciso caçar o Eduardo Leite, que também foi pré-candidato a presidente, teve repercussão e depois ganhou do Onix lá no Rio Grande do Sul da mesma forma. Esse é o ponto. Porque você está certo. A interpretação só serve para um caso, né? Você está certíssimo, Beraldo. É o que eu digo. Os candidatos ficam reféns do acaso, né? Se o vento sopra de cá, se o vento sopra de lá, você está certíssimo. Pois é, justamente a defesa de alguns juristas que entendem que não há um regramento para pré-campanha no que tange os gastos, viu, Zé Maria? E caso o entendimento fosse da cassação de Sérgio Moro, isso teria uma repercussão em outros políticos, como bem lembrou o Beraldo, o Eduardo Leite, que é preciso considerar. Tem uma bolsa de apostas aí em Brasília em relação a esse julgamento, que deve ser encerrado na próxima semana, Zé? Tem sim uma bolsa de aposta e diz pela cassação, se não acontecer por lá, já existem pessoas aqui duvidando, vai acontecer aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Esse processo vai subir. Hoje também o Tribunal Superior Eleitoral vai julgar o senador Jorge Seife, né? Se ele perder um mandato, será também uma eleição em Santa Catarina. Para vocês terem uma ideia como há uma banalização, esse mesmo argumento de pré-campanha foi o motivo da cassação da senadora, que era chamada Moro de Saias, porque ela tinha decisões fortes, né? A Selma Arruda, ela foi cassada, ela já foi cassada, exatamente por conta de pré-campanha eleitoral. É claro que a pré-campanha de Sérgio Moro acabou afetando a eleição do Paraná e deu a ele, sim, vantagens. A Justiça Eleitoral tem que definir se essas vantagens foram definitivas para a vitória dele. Esse que é o debate, que sempre foi. Mas veja bem, um ex-governador que se candidata ao Senado, ele traz vantagens e desequilíbrios que provocam a eleição dele. Ele é ex-governador, se licencia do cargo e se candidata ao Senado, né? Geralmente é eleito, porque o governador é uma figura muito forte no estado, tem ligações com prefeitos e tudo. Então veja como é complexo fazer um julgamento desse. O Sérgio Moro, ele vai definir a sorte dele aqui no Tribunal Superior Eleitoral e Supremo Tribunal Federal, porque qualquer um dos que vencerem lá, ou quem acusa ou quem defende, vai trazer aqui para o Tribunal Superior Eleitoral. Eu acho uma banalização do voto, sabe? Eu valorizo demais o voto. Quem não sabe disso, o Mota sabe muito bem disso, o Beraldo conhece muito bem. Se você conseguir 100 votos, você é um grande cara. Não é fácil você ganhar mais de 1 milhão de votos, como recebeu o Sérgio Moro e o senador Jorge Seife. Os dois estão aí na linha de tiro, no pelotão de fuzilamento para a cassação. Agora, rapidinho, Zé. Sérgio Moro pertence ou é filiado à União Brasil. Como o partido está observando esse tipo de movimentação e o julgamento? Então, é isso que me assusta. A União Brasil deixou a coisa correr solta, né? Tinha que defender. Eu sou do tempo que um partido defendia muito o parlamentar ou expulsava. E foi o caso do Brazão, que o partido expulsou. Então, o expulso defende, porque ele faz parte do partido político. Um senador e um deputado não é só para enfeitar, para fazer número. É o partido político, né? Então, isso não aconteceu. A União não saiu em defesa de unhas e dentes do Sérgio Moro. Sérgio Moro acabou, como aquele seriado lá, né? Todo mundo odeia o Cris, né? Todo mundo odiando o Sérgio Moro. Por onde ele passou, deixou pessoas que não gostam dele. No governo Bolsonaro, no Podemos, onde o Álvaro Dias fez aquela festa toda de filiação, enfim, por onde ele passou, deixou pessoas que não gostam dele. Isso criou uma massa muito grande. Beraldo. Mas 2 milhões de paranaenses gostam dele, Zé, votaram nele. Ele representa esse universo gigantesco de votos, como o senador Jorge Seife por Santa Catarina representa 1,5 milhão de votos. E aí se vê ser tratado, né, as pessoas eleitas de forma muito sólida, de uma maneira que cabe somente ao acaso. É isso que preocupa, porque é a eleição que não acaba. Você ganha, às vezes não leva. Você leva, mas às vezes te tomam. Então, isso tudo gera uma preocupação muito grande neste ambiente político em que vivemos. Eu
tenho a expectativa de que a decisão tomada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina em relação ao senador Jorge Seife seja respeitada, confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral, e que a gente tenha uma lógica, porque senão tem alguma coisa muito errada. Você não pode ter uma decisão unânime no Estado, chega em Brasília, vira tudo, né? Então, vamos acompanhar esse julgamento que acontece amanhã e o que continua na semana que vem do senador Sérgio Moro, que prevaleça a lei. Bruno? O quê? Pode repetir, Zé Maria? Jorge Seife hoje. O Jorge Seife hoje? Jorge Seife é hoje, entrou na pauta de hoje. Isso, daí na semana... Achei que era amanhã, quinta-feira. Daí na semana que vem, segunda-feira... Seria, mas entrou, antecipou. Do Sérgio Moro no TRE do Paraná. Agora, Mota, o Zé Maria trouxe um ponto que eu acho que é importante refletir sobre a entrada de Sérgio Moro na política. Ao longo dos últimos dias, por conta do julgamento, eu vi muita gente elencando erros que teriam sido cometidos por Sérgio Moro desde a saída da magistratura. A entrada no Podemos, depois a saída do Podemos, o anúncio de disputa à presidência da República pela União Brasil, depois uma briga interna no União Brasil, a disputa pelo Senado, antes disso a entrada no governo de Jair Bolsonaro, enfim, queria que você trouxesse um pouco da sua percepção sobre as decisões de Sérgio Moro na política. Eu acho que essa descrição que você deu é bastante fiel, Daniel. O Sérgio Moro teve um papel importantíssimo, entrou para a história do Brasil quando juiz. Depois, quando entrou para o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro como ministro, já não teve uma história tão feliz assim, né? Saiu de uma maneira muito ruim. Eu, como observador da segurança pública, sou crítico de algumas coisas que foram feitas durante a passagem dele pelo Ministério. Achei o tal pacote anticrime muito ruim. Em alguns aspectos, ele foi tão desfigurado que acabou se tornando quase um pacote pró-crime. E quando o ex-juiz Sérgio Moro foi para a política mesmo eleitoral, ele teve esse episódio que, para quem já foi candidato, parece uma coisa muito ruim, né? Você assumir um compromisso com um determinado partido, ter todo aquele aparato de lançamento de uma pré-candidatura, e aí você muda de candidatura e de partido. Isso não é uma coisa comum. Todo mundo sabe que, todo mundo que já entrou na cena eleitoral sabe que respeito aos acordos, né, uma certa medida de fidelidade dentro da política são coisas importantes. Então eu acho que, em que pese, apesar de todas as suas qualificações, e repito, do papel histórico que ele desempenhou na Lava Jato, dando aos brasileiros, ele e vários outros, né, dando aos brasileiros uma esperança de que finalmente nesse país todos seriam iguais perante a lei, ele se atrapalhou um pouco na sua trajetória política e talvez isso esteja agora pesando contra ele. Mas eu assino embaixo do que o Cristiano Beraldo diz e que o Zé Maria dizem também, do respeito absoluto ao voto. E repito, nós precisamos de menos regulamentações, nós precisamos de menos leis, nós precisamos de menos julgamentos sobre candidatura. Deixa o eleitor julgar quem merece ou não merece estar na política. Você, Cristiano Beraldo, sobre os erros cometidos por Sérgio Moro na sua entrada na política, desde a saída da magistratura, entrada no governo de Jair Bolsonaro, depois saiu atirando, inclusive, convocou a imprensa naquele episódio, depois entrada no Podemos, saiu do Podemos, entrou no União Brasil, e aí sabemos um pouco da história. O que é preciso considerar? Um minutinho, Beraldo. Olha, essa trajetória de Sérgio Moro, ela poderia ter sido mais suave? Acredito que sim. Agora, nós não estamos nos sapatos dele para poder julgar as decisões que foram tomadas. O que a gente sabe é das informações que circulam, mas que não compõem todos os elementos que embasaram as tomadas de decisões dele. Em relação à sua vida política partidária, entrou no Podemos, foi convidado pelo Podemos para voltar dos Estados Unidos, para iniciar uma campanha, uma pré-campanha presidencial que não foi bem sucedida, que não deu certo. E aí tomou a decisão que achava melhor para ele,
dentro dos prazos estabelecidos pela lei. Então, eu tenho muita dificuldade em enxergar em tudo que aconteceu antes do prazo da campanha como motivo para se condenar a execução da campanha, porque isso é rotineiro, não só desta, mas de qualquer campanha. As pessoas têm um prazo para decidirem a qual cargo vão recorrer, que esse prazo seja cumprido. Zé Maria, mas muitos colaram em Sérgio Moro o rótulo de traidor, né? Um minutinho. É assim, olha, o Álvaro Dias pegou ele pelas mãos, levou para o Podemos e ele derrotou o Álvaro Dias. Mas o senador Sérgio Moro, ele é um personalista mesmo, desde o início é solo, e eu acho que deveria ser assim aqui no Brasil, candidatura avulsa, cabe muito bem com ele. Você, Mota, para fechar um minutinho também, o que a gente pode esperar de Sérgio Moro, independentemente do resultado desse julgamento? Uma pessoa que veio para se consolidar na política brasileira? Só o tempo vai dizer, Caniato. A política é um território extremamente ingrato. Muitas vezes a pessoa tem um desempenho fantástico, é uma pessoa de excelentes qualidades no seu meio, no seu ambiente, mas quando entra na política não dá certo, não vinga, né? A política é guerra permanente, é disputa permanente. Você está cercado de adversários. Um político de destaque, ele ou está sendo atacado, ou querem destruir ele, ou ele está sendo adulado. As pessoas estão puxando o saco dele para conseguir favores. Você manter a serenidade, o equilíbrio e um senso de propósito num ambiente como esse é muito difícil. Para fechar você, 30 segundinhos, Cristiano Beraldo. Assino embaixo do que o Mota falou. O ambiente político é um ambiente muito bruto, é um jogo de alto impacto, e a pessoa comum, ela tem dificuldade em se enquadrar nessa realidade. É preciso desenvolver uma casca grossa para aguentar tanto empurrão, dedo no olho, puxão de cabelo, beliscão e por aí vai.